Bom dia, pessoal, tudo bom? É um grande prazer receber aqui vocês mais uma vez para essa Hora do Foco. Hoje nós estamos aqui com o Grupo BRT, com a Miriam e algumas pessoas aqui da equipe dela, o André Soares, o Júlio César. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a questão dos grupos. E eu quero deixar aqui minhas boas-vindas ao pessoal do Grupo BRT e deixar a palavra com eles. Maravilha, Felipe, obrigada. Preciso agradecer, então, o Felipe, ao Júlio e à Karina por mais um convite do Grupo BRT na Hora do Foco. Então, a gente já trouxe, nesses nossos encontros, alguns temas interessantes e foi uma sugestão lá do grupo do WhatsApp, que a gente tem um grupo do WhatsApp, foi uma sugestão. A gente pediu sugestões, porque às vezes a gente vai falando de tanta coisa e a gente acaba perdendo aí o que é mais interessante para o agente de viagens. E aí sugeriram, vamos falar sobre grupos? Eu tenho medo de vender grupos, eu nunca fiz grupos, eu tive não tive uma boa experiência com grupos. Grupos é realmente um bicho-papão para a gente se vender, é complicado, a gente vai desmistificar isso um pouco. E nessa manhã eu vou ficar com vocês aqui, eu tenho um suporte muito grande hoje, Júlio César e André Soares estão com a gente, são dois grandes profissionais, André da operadora e Júlio da consolidadora, especialistas em grupos. Então, tiverem dúvidas que a gente vai, ao longo dessa nossa conversa, eles vão tirando e eles vão me interromper se eu falar alguma coisa errada aqui na apresentação. Vou compartilhar com vocês para a gente já começar a nossa manhã. Bem-vindo ao Grupo BRT. Fundado no ano de 1978, à época com o nome de Bremen Tour, o Grupo BRT atua na distribuição de produtos e serviços de turismo com atendimento exclusivo a agências de viagens. Presente em todo o Brasil, a BRT prima sempre pelo atendimento de qualidade e por oferecer soluções rápidas e eficientes ao agente, contando com uma vasta gama de fornecedores, produtos e serviços em todo o mundo, além de ferramentas tecnológicas que otimizam o tempo e os custos dos nossos clientes. A BRT facilita o acesso a serviços turísticos da operadora e consolidadora, reunindo todos os produtos em um só lugar, com soluções inovadoras e seguras. A BRT é reconhecida pela excelência no atendimento e nos serviços oferecidos, construídos através de relacionamentos sólidos baseados na confiabilidade, valor e transparência. BRT, conectando você ao futuro. O meu YouTube quase quis me derrubar hoje pela manhã, né? Travando desse tanto. Maravilha. Essa minha tela todos veem? Sim, está aparecendo para mim aqui. Maravilha. Então, a gente tem aí uma brincadeirinha, né? Golf, Romeo Uniforme, Papa, Oscar, Sierra, que são as iniciais de grupos. A gente fez uma campanha algum tempo atrás, estimulando agências de viagem a conhecerem um pouquinho mais desse universo e se aproveitar dessa oportunidade, que é um nicho muito interessante
para você, agente de viagens, se aprimorar e pensar em novas oportunidades aí para aumentar a sua receita e o seu público. Desculpa te cortar, Ah, mas para mim tá na tela travada do vídeo. Não sei se você trocou. é? Isso, agora foi. Foi? Foi. Maravilha, obrigada. Olha Né? só. Então, ali a brincadeirinha que a gente fez com as iniciais de grupos. E aí fica a pergunta, né? Você, agente de viagens, tem medo de vender grupos? Já pensou em vender grupos? Já fez grupos? Já trabalhou com grupos? Ou você já é um expert em vender grupos? Né? Tem alguns mitos, né? E os mitos são: é muito complexo. Porque eu tenho que falar com muitos fornecedores. Eu tenho medo de falar com... Tem que falar com companhia aérea, tem que falar com terrestre, tem que falar com hotelaria. E idioma? E o meu transfer? E chip viagem? Eu preciso de um guia que fale português? Como é que eu vou... Você vai começar, né? É demorado, eu tenho que me programar por muito tempo, demora muito a resposta. Ou tem um outro mito, é difícil de fechar. É difícil de fechar, ninguém compra, e tenho medo de ficar com os lugares na mão. Esses são todos mitos. A realidade é que com a estratégia certa, com o seu parceiro certo, tudo fica mais simples. E como é que o Grupo BRT pode te ajudar, agente de viagem, a facilitar esse processo desde a primeira vez até grupos recorrentes? Quando a gente começou nosso bom dia aqui, o Júlio comentou que geralmente quando a gente começa a fazer grupos, eles se tornam grupos recorrentes, né? Ou porque um grupo indica o outro, ou porque esse grupo acaba se juntando e querendo fechar outros destinos, ou por ser um grupo muito nichado que quer repetir aquela experiência e convidar outras pessoas a participar. Então, é muito interessante você começar a fazer grupos. Você pode entender que isso pode ser uma grande oportunidade para a sua agência. Então, se você se planejar antecipadamente, você vai conseguir negociações diferentes com vários parceiros. Nem sempre a tarifa de grupos no aéreo vai ser a menor do que está lá no facial. Mas a garantia que você vai ter é que durante todo o período dessa negociação, uma vez que você sinaliza, uma vez que você garante esse bloqueio, essa tarifa não vai alterar, independente da ocupação do voo. Então, do primeiro passageiro ao último, eles vão ter a mesma tarifa, a mesma condição, que é muito legal. Na parte terrestre, a gente já consegue tarifas mais atrativas, porque a gente vai negociar com o fornecedor um bloqueio X de tantos apartamentos, de tantas cabines, né? A gente consegue negociar. A BRT ajuda vocês com ferramentas tecnológicas, então a sua venda está lá no nosso portal, a gente consegue disponibilizar para você os vouchers de toda dessa programação, a gente consegue te ajudar também na divulgação, montando a lâmina para você divulgar para o mercado, caso seja um grupo aberto. Se você fizer um grupo por adesão, nosso time também consegue montar uma lâmina para você poder divulgar nas suas redes sociais, nos seus contatos de WhatsApp. E a gente tem um time muito robusto, tanto na consolidadora quanto na operadora, para um suporte especializado só para grupo, gente. Então, é aquele especialista, né? Igual quando a gente vai no médico, a gente não vai no clínico geral que está com uma dor de joelho, né? A gente vai no médico do joelho. E aqui a gente tem especialistas em grupos, principalmente no aéreo, são um time dedicado a só trabalhar com grupos. E a gente pode entender o potencial das viagens de grupos, né? Então, se a gente consegue organizar, montar um pacote, a gente vai ter um preço atrativo, sim. A gente consegue, com o fornecedor, a acomodação, o transporte, uma negociação específica que você precise, como eu falei, né, um guia falando português, ou um circuito específico que o teu time precise. Para o viajante, ele tem a experiência compartilhada de momentos únicos.
Então, pode ser uma família viajando, queiram ir todos juntos ter aquela experiência. Ou uma pessoa que tem medo de fazer um circuito pela Europa, e ele não quer fazer sozinho aquele circuito pela Europa, mas não tem ninguém para convidar. Ele acaba se entrosando naquele grupo, compartilhando experiências, né, com aqueles momentos únicos. E aí aquele grupo que era meio, no primeiro dia, todo mundo meio tímido, no segundo dia começa a ter afinidade, no último dia já estão querendo marcar a próxima viagem para o próximo grupo, e isso acontece com muita frequência. Segurança. O Grupo BRT vai trazer segurança para o agente de viagens, segurança para o viajante, porque nós escolhemos os nossos fornecedores, né? Tanto na operadora, na parte de terrestre, quanto na hotelaria, quanto produtos e serviços, a gente escolhe os nossos fornecedores. Então, a gente não tem uma gama imensa de fornecedores, nós temos os nossos fornecedores que nós confiamos, para a gente poder levar um grupo lá para a Tailândia, né? Para a gente levar um grupo para Istambul, um grupo aqui para Porto de Galinhas. A gente tem bons fornecedores que eles vão garantir o embarque do nosso passageiro. Nesse momento, o que mais importa para o agente de viagens e para o viajante é a segurança. Com quem que vocês estão fazendo os seus negócios, né? O Grupo BRT faz 47 anos agora em março. São 47 anos de estabilidade. Nós passamos por uma pandemia, né? E sobrevivemos. O senhor Heraldo Palmerini, nosso presidente, continua todos os dias na empresa, olhando de perto o crescimento. Ele foi agente de viagens e ele sempre fala isso. A gente tem que se preocupar com o agente de viagens. E para a gente se preocupar com o agente de viagens, a gente vai escolher os melhores fornecedores. Nem sempre vão ser aquelas promoções estratosféricas, com parcelamentos gigantescos, mas a gente vai procurar os melhores, os que tenham mais solidez para trazer essa confiança e conforto para todo mundo. Aí, vou destacar aqui para a gente vai começar a pensar em alguns segmentos. Eu botei só alguns, tá, gente? Porque a gente sabe que tem um universo vasto aí para a gente poder explorar. Os que eu fui lembrando, eu coloquei aqui. Turismo religioso, né? A gente tem turismo religioso para visitar matrizes africanas, turismo religioso de peregrinação, turismo religioso para fazer retiros espirituais, para conhecer a Terra Santa, para conhecer, né, do cristianismo, budismo, né, islâmico. Então, existem um mundo a ser explorado de turismo religioso. Às vezes, você na sua comunidade religiosa, você também já pode fomentar um grupo, né? Então, olha, eu participo aqui de uma igreja, de algum centro, e nós estamos nos reunindo. Você mesmo já pode. O que você acha da gente conhecer a fundo um lugar específico, um lugar especial, né? Turismo religioso é um turismo que ele, geralmente, quando uma pessoa se especializa, ela faz 2, 3 saídas por ano, sempre para o mesmo lugar, porque é uma grande procura. Então, tem agências especialistas nisso e tem agências que estão começando a entender a grande oportunidade do destino do turismo religioso fazendo grupos, né? Turismo de luxo, né? Esses grupos com viagens exclusivérrimas, né? Experiências personalizadas, aquele grupinho ali de 15 amigos que querem uma experiência extraordinária. Lembrando que grupos, gente, alguns lugares têm umas exigências específicas, mais para frente a gente vai entrar no detalhe, tá? Estou aqui compartilhando com vocês algumas ideias que eu tive. Se você teve outras ideias, vamos colocar em prática, entre em contato com o nosso time para a gente pensar grandes oportunidades que a gente pode oferecer. Grupos de melhor idade, a gente tem bastante, gente, viagens planejadas para terceira idade. São viagens com um roteiro mais tranquilo, para um destino mais tranquilo. Então,
Geralmente as senhorinhas adoram viajar com os padres, ou adoram viajar para as amigas, para lugares termais, de água termal, né? Então a gente pode explorar isso e a gente vai fazer, vocês vão imaginar um roteiro tranquilo, né? A gente tem um time aqui na operadora para ajudar a pensar num roteiro que não seja tão exaustivo, que seja mais de descanso, com experiências, sim, porque eles adoram viver experiências, mas num ritmo mais desacelerado. Grupos de casamento, tem agências especialistas em fazer casamentos fora do Brasil ou em praias paradisíacas no Brasil. E aí, eles montam grupos, porque o noivo e a noiva não querem se incomodar, eles só querem que os seus convidados entrem em contato com a agência, façam a compra do seu pacote e estejam lá prontos no dia do casamento, né? Seja um casamento em um destino exótico, ou um casamento numa praia, no Brasil mesmo, ou num campo, né? A gente tem muitas possibilidades aqui. Ou pacotes para casais, gente. Já pensaram em fazer? Pegar Dia dos Namorados, Valentine's Day, né? Que é no começo do ano, geralmente para a América do Norte, e fazer um dia, né? Passeio só exclusivo para casais. Não pode criança, não pode solteiro. Que diferente isso não seria? Nós tivemos algumas experiências muito interessantes que eu vou compartilhar com vocês, que foram grupos exclusivos de mulheres. Então, só podia ir mulher. E foi muito legal, até foi o grupo BRT que lançou um pacote Marrocos para elas, e nós vendemos assim, né? Porque é muito diferente. Amigas querendo conhecer uma cultura totalmente diferente que elas não iriam sozinhas por conta. Por mais que tenha um espírito aventureiro e mochileiro aí, elas queriam uma segurança. E aí, ir com um grupo de várias mulheres para conhecer destinos muito diferentes foi uma experiência muito legal. Elas compartilharam muitas coisas legais. Grupos de pesca, tanto para homens quanto para mulheres, tá? A gente tem grupos de pescas sendo montados por várias agências pensando nesse nicho. A pesca esportiva, tanto no Pantanal quanto em outras regiões do Brasil, é um nicho bem forte, gente. Para o público LGBT também, a gente tem até navios temáticos, né? Para esse público, que é um público que gasta muito, é um público que adora viajar, que adora ter experiências diferentes, né? Que está aberto a novidades, sempre buscando novidades. Quem sabe esse não seja o seu nicho, se dedicar a ver festas, as baladas, os restaurantes chiquérrimos, né? Seja para esse público. E aquele nosso clássico, que são as excursões dos adolescentes, né? É a Disney, é o Beto Carreiro, sempre teve, junto com parcerias em escolas, o Terceirão sempre viaja, a faculdade sempre faz viagem de final de ano. Pode ser que seja uma oportunidade grande para você, gente, de viagem. Vamos entrar um pouco no detalhe? E aí, agora eu vou precisar de uma ajuda. Júlio, se eu estiver falando qualquer informação incorreta aqui, me corrija, porque eu sou da área de vendas, né? Eu sou uma vendedora, eu quero vender. E aí, pode ser que eu fale alguma coisa errada, e o Júlio, que é especialista em aéreo de grupos, está aqui para me ajudar. Se você precisar somente da parte aérea, tá? Eu já tenho meus fornecedores de terrestre. Então, eu já fiz a parte de hotelaria, eu já tenho o meu fornecedor que vai fazer o transfer, o seguro, viagem, tudo, já está redondo. Eu preciso do aéreo. A gente tem um time exclusivo para atendimento de grupos, tá? E eu vou passar para vocês, agente de viagens, o que é o básico, assim, tá? Como é que a gente começa? Lembrando que cada companhia aérea tem a sua particularidade. Então, pode ser que uma regra não se aplique para outra companhia, né? Então, eu estou falando aqui no geral. Geralmente, grupos para aéreo precisa ter, no mínimo,
10 passageiros. Então, tem que ter 10 passageiros ou mais para pedir uma cotação de grupos para as companhias aéreas nacionais e internacionais. Algumas companhias aéreas específicas pedem 15 passageiros ou mais, tá? Então, tendo aéreo de grupo, se você tem 10 passageiros ou mais, ou 15 ou mais, a gente já pode pedir. Quais companhias eu tenho só 10 e quais eu preciso de 15? Nosso time está lá para ajudar nessas particularidades. E aí, cada companhia aérea definiu a sua política. Então, uma companhia aérea falou que só pode pedir com X lugares. A outra companhia aérea só permite se você pagar uma sinalização. A outra companhia te dá um prazo para você segurar esses bloqueios gratuitamente. Então, a companhia aérea fala para você, olha, você tem até tantos dias antes do embarque para dizer para mim, você vai continuar ou vai cancelar esse grupo, tá? 320 dias de antecedência, se eu não estiver errada, a gente já pode pedir grupos, tá? Bloqueio de grupos com 320 dias de antecedência. Mais do que isso, eles não abrem para a gente, tá? E menos que isso, a gente consegue, lógico, mas lembrando que quanto mais perto da data do embarque, maiores são as sinalizações que você, mais garantias que você vai dar para a companhia aérea e menos tempo você vai ter para divulgar e vender. Miriam, mas é um grupo fechado, que me pediram para embarcar daqui 2 meses. Maravilha, nosso time vai tentar correr. Lembrando que para a gente pedir grupo, a aeronave precisa também estar com bastante disponibilidade, porque as companhias aéreas, elas disponibilizam uma fatia da companhia aérea, da aeronave, para a gente poder vender grupos, né? Porque senão a gente fechava a aeronave toda, com uma tarifa muito mais atrativa. Então, quanto maior a antecedência para a gente se programar, a gente vai ter mais prazo para negociar, mais prazo para divulgar e mais prazo para a gente avaliar se aquilo vai sair ou não. Então, algumas companhias aéreas permitem a gente ficar com esse bloqueio por um tempo gratuitamente. Dado um certo momento, ela vai perguntar para vocês, e aí? Aquela brincadeira, vai parar ou quer continuar? Daí você fala, vou continuar. E ela vai te dar mais um prazo. E a partir dali você vai sinalizar esse bloqueio. Sim, eu quero X lugares. Sim, eu quero diminuir esse bloqueio, por aí vai. Tá? Cada companhia aérea tem a sua particularidade. Precisa pagar antecedência, não precisa pagar com antecedência, tem um prazo para você fazer esse bloqueio gratuito, não tem prazo, não tem, automaticamente pediu para garantir, tem que pagar. Essas sinalizações vão acontecendo ao longo da vida desse bloqueio. Então, quanto mais perto da data do embarque, maiores as garantias que as companhias aéreas vão pedindo para você, dizendo, olha, se você cancelar agora, você perde 30% do valor que você já pagou. Ou, se você cancelar agora, você precisa me pagar 80% desse grupo, porque já estamos muito perto do embarque. E, por final, muito, muito perto do embarque, eles falam, você não consegue mais cancelar ou desistir. Se você emitir ou não emitir, vai ter que pagar, tá? Como que nós fazemos isso? O nosso time de grupos, eles avisam, quando vocês vão fechar um grupo conosco, já vem todas as regras daquela companhia aérea específica que você está fechando. Ele vai dizer para vocês, lá em amarelo, grifadinho, olha aqui, você tem até o dia tanto para me sinalizar se vai ficar com esse grupo. Depois, você tem até o dia tanto para me mandar os nomes, até o dia tanto para sinalizar, até o dia tanto para desistir. O nosso vendedor, o nosso time vai sempre conversando com você para lembrar você exatamente esses prazos. Alguém levantou a mão? Oi, Miriam, desculpa, você não está me enxergando, né? Não, eu vejo você, peço perdão aí te interromper,
Mas só para fazer um adendo rapidinho aqui, e principalmente para aquela agência que ainda nunca fechou o grupo, ou tinha aquele medo, né? Porque acho que a Miriam já deixou bem claro que não existe tanta complexidade assim na operação de grupos, e a gente está aqui para apoiar, né? E como que a gente apoia? Então, a gente está aqui numa rede de franqueados, né? Então, por exemplo, se a gente tem um grupo saindo de São Paulo, então a gente pode trabalhar um pool de agências, né? As agências da região de São Paulo, trabalhar especificamente com aquele grupo, né? Então, diminui a responsabilidade e você abre aquele grupo para comercializar com algum colega, alguma agência que seja parceira. Não é raro acontecer na operadora, alguma agência que pede o grupo para a gente, sinaliza esse grupo para a gente, começa a trabalhar e no meio do caminho sente alguma dificuldade de comercializar aquele grupo, né? Então lá fala com a gente, e eu consigo trabalhar esse grupo, eu abro para as outras agências em todo o Brasil, para que eles possam vender também aquele grupo e a agência não fique no prejuízo. Então, a gente está aqui para apoiar também nesse sentido, né? Na ajudar vocês a poder comercializar e vender esses grupos aí, tá bom? Desculpa, Miriam, só um adendo rapidinho. Foi perfeito, André. Eu até ia comentar isso, né? Às vezes junta 2, 3 parceiros, a gente sabe que existem as agências, né? Existe uma concorrência saudável, mas a gente sempre tem um parceiro, um amigo, agente de viagens muito chegado, que realmente pode fazer isso. O nosso time da operadora sempre está atento a essas questões, a dizer para vocês, estou com alguma dificuldade para vender. O que você acha da gente abrir para outras pessoas poderem também comprar desse teu bloqueio, né? E aí você não ficar com esses lugares exclusivamente na mão. E aí, voltando aqui para aéreo de grupos, a gente tem a possibilidade, algumas companhias aéreas nos dão uma cortesia, ou o que a gente chama de free, tá? Como que funciona isso? Então, se você emitir 15 pagantes, o 16º é free, você só paga taxas de embarque, tá? Algumas companhias aéreas fazem assim, algumas o 21º, então você emitiu 20 pessoas, 20 lugares naquele bloqueio, a 21ª é free. Então, geralmente a gente tem duas possibilidades, ou a gente dá esse free para o guia do grupo, né, que você vai pagar a taxa de embarque, ou você pode pegar o total, dividir pelo teu número e amenizar o valor do todo, né, porque aí é um bilhete aéreo inteiro de cortesia dessa companhia aérea, tá? Quais companhias aéreas tem free, Miriam? Nosso time te avisa. Quando você pedir a cotação e essa companhia aérea tiver, já vai estar na opção. Nosso time já escreve lá quais são as condições, inclusive se tem ou não free aquele pedido seu. As formas de pagamento que a gente faz aqui só para o aéreo, tá, gente? É Pix, cartão de crédito, parcelamento a depender da companhia, para cartões emitidos no Brasil, ou faturado, se você tiver limite aqui conosco no grupo BRT. E para fazer essas emissões, no dia que você for fazer, a gente faz blocos de 10 em 10 passageiros, porque as companhias aéreas precisam montar, digamos assim, o bilhete. A gente está com ele reservado, eles vão ter que ver qual é o câmbio do dia, se for internacional, quais são as taxas de embarque vigentes, né, para poder montar. E aí você manda, olha, gente, hoje vamos emitir o grupo. Vai emitir o grupo todo? Não, só quero emitir 2, 3 famílias. Tem que ser no mínimo 10. A gente tem que emitir blocos de 10 em 10. E a gente sempre tem uma data. O nosso time de grupos, ele já se programa. Olha, dia tanto é teu deadline para emitir. E aí vocês vão se conversar com o time de grupos. Prefiro que seja na quarta, que é mais tranquilo para mim, porque realmente é um dia todo dedicado a fazer isso, tá? É nominar, é conferir, soltar os bilhetes, conferir os vouchers. Então, é um dia que é dedicado para essa conferência de grupos, tá? Algumas regrinhas importantes a gente lembrar que a maioria das companhias aéreas não permite check-in online para grupos, tá, gente? Então, o passageiro pode... eu tô aqui com o meu voucher, mas eu não consigo entrar para fazer meu check-in antecipado, não aparece o meu localizador na página da companhia aérea. Por ser um bloqueio de grupos, ele não consegue puxar todo mundo que está lá dentro. Então, ele não permite, a maioria das companhias aéreas não permite check-in online. Ele só vai permitir fazer o check-in lá no aeroporto, tá? Algumas companhias aéreas não permitem nem bagagem antecipada, nem compra de assento, nada. É só tudo lá no aeroporto.
As companhias nacionais, sim, permitem a compra de bagagem adicional e assento aqui pelo nosso time. Então, se você tem um passageiro específico que voa, prefere um assento, um espaço mais, ou quer marcar o assento com antecedência, o nosso time consegue fazer para si as nacionais, tá? Miriam, nós chegamos a um ponto em que eu não sei se eu vou conseguir ficar com esse grupo todo. Quais cancelamentos a gente pode fazer? Ele pode ser integral. Então, dentro daquele prazo determinado, que o nosso time de grupos colocou lá para vocês no documento, você pode devolver integral sem custo nenhum. Não quero mais, que não ficou bom a tarifa, não senti que meus passageiros gostaram, vou devolver. Ou somente com o custo da sinalização. Então, você já pagou o sinal por aquele grupo, não pagou por passageiro, pagou um sinal por grupo, e aí você viu que o passageiro já está meio assim, que não vai sair, você pode devolver, só ficando retido o custo da sinalização. Você também, ao longo desse período, você consegue diminuir, reduzir o teu grupo. Então, um cancelamento parcial. Você devolve lugares, desde que mantenha um mínimo de 10 PACs, senão descaracteriza grupo, né? Então, devolve com a taxa que a gente está. Se tem prazo para devolução sem custo, se tem só o custo da sinalização, ou já está um estágio mais avançado, de perto do embarque, vai ter um custo maior. Mas e como é que eu vou saber? Nosso time de grupos também vai dizer para você. Lá nas regrinhas de qual companhia aérea você fechou, vai ter dizendo os prazos. Se você diminuir de tanto a tanto, é tanto. Se você diminuir tantos dias de antecedência, não tem custo. Então, é essa conversa que a gente sempre vai ter com o time de grupos, tá? Acréscimo de lugares. Miriam, eu pedi 12 lugares e agora já surgiu uma família e eu preciso outros novos. Posso pedir um adicional? Pode pedir acréscimo de lugares, sim. O que a gente não consegue garantir é que vai ser a mesma tarifa, tá? Ou que tenha disponibilidade, já que eu preciso para embarcar daqui 10 dias. Então, nem sempre a gente vai conseguir. Mas as companhias aéreas permitem, sim, você acrescentar lugares. Algumas regras que eu acho muito legal, que a gente não pode esquecer. Cuidado com o add-on, tá? O que é add-on? Então, eu, por exemplo, estou em Curitiba. Se eu for fechar um grupo, vai ser para os meus amigos que saem de Curitiba. Mas a TAP não sai de Curitiba. Não tem. Ela sai de São Paulo, de Floripa. Então, eu preciso pedir o Curitiba-São Paulo. Essa perna que vai ligar a nossa cidade até onde sai o voo internacional, a gente chama de add-on, tá? Então, é o que vai pegar ali a Miriam aqui em Curitiba, que vai pegar o meu passageiro em Joinville, que vai pegar o meu passageiro lá em Salvador para ir para São Paulo, né? Essa perninha que a gente chama de add-on. As companhias internacionais que saem dessas localidades, que saem do Rio, que saem de São Paulo, elas têm acordos com companhias aéreas nacionais, para que você inclua no seu bloqueio a saída da sua região. Então, você pode incluir saindo de Curitiba, saindo de São Paulo, saindo do Rio, né? Ou esse trechinho, elas têm esse acordo. E aí eles vão tarifar, a gente vai dizer, maravilha, eu consegui uma tarifa maravilhosa com Air France, mas eu preciso o add-on saindo de Curitiba. E a gente vai lá na companhia aérea e pergunta, olha, eu preciso o add-on saindo para Curitiba, de Curitiba, quanto que fica? Eu tenho parcerias aí com a Gol. Então a gente vai colocar o trecho Curitiba-São Paulo com a Gol, e São Paulo-Paris continua com a Air France e vai ficar o preço X. Vocês querem? Maravilha, vamos fechar esse bloqueio. Então, nós temos um bloqueio para Paris saindo de Curitiba. Olha que maravilha. Quando a gente for falar do Free, a cortesia não tem o add-on, gente. Então, vamos por Miriam, eu fechei já os 14, os 15, o 16º é Free, mas eu quero meu Free. O Free é saindo de São Paulo, gente. Por quê? Porque a companhia aérea está me dando, ela não vai dar um trecho da parceira, tá? Então, cuidado com isso. Então, o trecho da cortesia é saindo do voo internacional da companhia aérea que a gente fez a cotação, tá?
Importante quando a gente for fazer um pedido de grupos aqui para o nosso time de grupos, de aéreo, é a gente sempre lembrar o básico. Onde é que eu estou? Para onde que eu quero ir? Origem e destino. Qual que é a data que eu quero? A Miriam pode ser qualquer dia de maio. Aí você me quebra, né? Vamos passar um range para a galera lá. Olha só, pode ser dia 20 ou 29, voltando 30 ou 31, né? Por quê? Porque senão até a própria companhia aérea fala, mas que dia? Uma dica que eu dou é você entrar no portal da BRT Consolidadora e dar uma olhadinha lá como é que estão os voos. Se os voos estão bem tranquilos naquela data, a chance de confirmar é muito maior, tá? Então, faça ali certinho, origem, destino, uma data, mais ou menos que você precisa, dizendo se tem flexibilidade ou não, ou se você tem flexibilidade de companhias aéreas, do tipo, Miriam, eu não quero voar da Air Europa. Eu só vou se for de Lufthansa. E aí a gente nem vai pedir, então, para a Air Europa a cotação de grupos. Tá? Então, não, eu não tenho, eu quero que você cote com todas, para eu ver a melhor possibilidade. Nosso time vai cotar com todas. Tá? Algumas companhias aéreas não têm incentivo, tá, gente? Como a gente tem na consolidação. Então, a gente tem que cobrar FII, e é o FII negociado da Hermet, tá? Então, todo filiado Hermet tem um FII, e é esse FII negociado que a gente cobra, tá? Voltando ali para o nosso pedido de grupos, então a gente vai botar origem, destino, a data, se tem flexibilidade de companhia, quantos lugares você quer, desde que seja o mínimo de 10. Se for nacional o seu pedido, você avisa para o nosso time se você vai querer com bagagem ou sem bagagem. Nosso padrão é sempre mandar com bagagem, tá? Então, o excepcional é pedir sem bagagem, então você tem que avisar. Olha, eu quero esse grupo, mas eles não querem bagagem, só vão levar bagagem de mão. Ou se você quer incluir a DU ou não. Então, olha, Miriam, um grupo que eu vou cobrar a parte num bloqueio todo, não vou cobrar DU desse time. A gente já tem que abrir a solicitação para a companhia aérea, já dizendo se a gente quer com bagagem, com DU ou sem DU, com bagagem sem bagagem. Tá? Então, quanto mais clara for a nossa comunicação com o consultor que vai receber, vai ter menos troca de e-mail e a cotação vai vir mais rápido. Lembrando que algumas companhias aéreas, a gente demoram mesmo, tá? Algumas companhias aéreas nos respondem em 24 horas, tá? Pedimos hoje, amanhã já temos, amanhã no final do dia já temos a cotação. Mas a maioria não é online, não é tão rápido assim. E aí demora realmente um pouquinho. Por isso a importância da nossa programação, né? Estarmos programados com antecedência para trabalhar esse grupo. Para a gente poder vender um grupo, gente, a gente precisa de tranquilidade, a gente precisa saber que todo tem um processo. Processo do fornecedor receber, processo da gente montar o pacote, processo da venda, né? E se a gente for muito ansioso para fechar, para emitir, há grandes chances da gente ter uma dor de cabeça, tá? Então, para você fechar um grupo, tem que estar zen, tem que entender que a gente vai ter um tempo para responder, vai ter um tempo para vender, vai ter um tempo para emitir, e a antecedência e o planejamento são os nossos melhores amigos. E aí, além da consolidadora só com os aéreos, a gente tem todo um suporte da operadora. Para que você queira juntar o aéreo mais a parte terrestre, com hotelaria, com passeio, com serviço, com guia, com seguro viagem, né? Ali na operadora, a gente tem um time especialista para fazer grupos. O aéreo, o nosso consultor aqui vai pedir para o nosso time de grupos. Tá tudo certo. Então, a gente já está em casa. A gente consegue unir a operadora e a consolidadora para te atender. Você pede a data, o destino e o que vocês querem fazer, qual que é o circuito, qual que é a possibilidade, se você precisa do guia, se você não precisa, transfer, hospedagem, um jantar diferente, uma experiência no local. E aí o nosso time monta isso para vocês e entrega. Então, para pacotes de grupo, a maioria dos nossos fornecedores internacionais entende como grupo mínimo de 15 passageiros. Não tem free, tá? Mínimo de 20 passageiros com um free, então o 21º, tá?
Alguns destinos internacionais, gente, a gente consegue negociar o segundo free. Então, emitiu 20, conseguimos mais 2 para alguns destinos e alguns fornecedores, tá? Ou 30 pagantes, né, com 2 frees. Isso na operadora para alguns fornecedores internacionais, tá? Na questão de grupo, gente, o seu consultor de grupos é o seu maior aliado, tá? Ele vai te passar quando que você está com o prazo para fechar, como que vai ser esse circuito, como que vai ser o passeio, que tipo de locomoção vocês vão ter no destino, quais são as regras, o que de bagagem vai levar. Então, o teu consultor, nesse momento, vai ser uma extensão da sua agência aqui dentro da BRT. E para isso a gente precisa de comunicação clara com esse consultor. Então, abrir para ele, olha, eu estou vendendo, fiz um pacote aqui, ó, não sei quem vai querer. Eu estou vendendo, eu vou abrir e vamos tentar. Então, nosso vendedor já vai te dar dicas ali, hoje acho que esse aqui não vende tanto. Então, o seu consultor é o o seu maior aliado aqui dentro, tá? Tanto o nosso consultor de times de aéreo quanto de grupos, ele vai te passar sempre as regras específicas. O André, agora há pouco, falou para vocês, dizendo assim, olha, se a gente não conseguir vender no prazo, o que a gente vai fazer? Nosso consultor vai te dar a ideia de por que a gente não abre esse teu bloqueio exclusivo para ser um bloqueio onde outros clientes possam comprar também por adesão. Ou não, e se eu me juntar, eu aqui mais 2 agências amigas aqui da minha região e formarmos uma grande, né, um mutirão aí para vender, todo mundo ganha. Então o André sugeriu isso e é muito legal, né? O nosso consultor aqui sempre vai estar disposto a vender esse grupo com vocês, é a extensão da agência aqui dentro. Ele vai te lembrar do prazo e ele pode tirar dúvidas sobre os seus bloqueios e pedidos. Então, olha, eu pedi para embarcar para Maldivas. Será que ainda está na moda? Vocês têm vendido bastante Maldivas? Então, o nosso consultor aqui, ele é um grande aliado. André, tem alguma coisa que você queira complementar aí para grupos da operadora? Oi, Miriam. Não, você foi cirúrgica aí, parabéns pela explanação. Acho que só um outro adendo, corroborando um pouquinho com o que a Miriam falou, enxergue a gente como um parceiro, inclusive a forma que vocês querem conduzir esse grupo. De repente, a agência está com a gente aqui na BRT, a gente está negociando um grupo, existe um mínimo de pessoas, vamos dar um exemplo, 15 pessoas e a agência tem 10 pessoas e o agente de viagem, ou o proprietário daquela agência, quer ir junto, né, nesse grupo, para liderar lá, enfim. Então a gente pode, assim, pegar o ticket dessa pessoa que quer ir junto, fatiar no restante do grupo, e a pessoa da agência ou o líder da agência vai de forma gratuita, digamos assim, né? Existem algumas diferenças, por exemplo, num grupo de cruzeiros, né? Então, a partir de tantas cabines vendidos, sempre se atentar que é um leito free, não é uma cabine free, né? Então, um leito significa uma cama dentro da cabine, né? Existem essas situações que a gente pode estar auxiliando vocês nos grupos de cruzeiros também, tá? Cada armadora, cada companhia tem sua regra específica. Então, o que torna a nossa parceria na negociação dos grupos mais importante, né? A gente tem, na questão, voltando ao grupo da BRT Operadora, se vocês precisarem de um auxílio, bem como a Miriam falou, do nosso time de marketing, né? A gente vai precisar de uma apresentação para eu tentar prospectar novos clientes para o meu grupo. Esse grupo está na BRT, ele está sinalizado, a gente tem o nosso time de marketing que vai poder dar todo o suporte para você, apresentar ferramentas para vocês terem adesões aos grupos de vocês, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Os modais de pagamento também é bem importante, né? Você, dentro da operadora, você consegue ampliar a forma de pagamento. O pagamento à vista, nós temos o desconto. O pagamento da família XPTO, eles querem fazer no boleto. Existe a possibilidade. Esse meu cliente aqui quer fazer no cartão. Então, você aumenta as possibilidades de pagamento, né, dos clientes, dos grupos que vão estar trabalhando com a BRT, tá?
E acho que é isso aí, acho que não tem muito que corroborar, a Miriam foi muito bem na sua fala. A gente tem aqui também os especialistas. Grupos é um produto que a gente vende com bastante frequência aqui dentro da BRT, então ele não é uma novidade para a gente sabe como negociar, com quem negociar, e, gente, é um produto que é muito rentável. A gente está aqui trabalhando em cima de receita, a gente quer, no final do mês, colher os louros dos nossos trabalhos, né? Então, grupo acho que é a palavra-chave para a gente ter sucesso nessa receita. Então, trabalhem com a gente, enxerguem na BRT aí uma empresa super parceira, pessoas capacitadas aqui, e contem com a gente aí para o que vocês precisarem, tá bom? Maravilha, André, obrigada. E aí eu vou, antes de eu perguntar para o Júlio se eu fui bem, que aí o André já falou que eu já só esqueci das formas de pagamento, né? Múltiplas formas de pagamento quando a gente fecha na operadora, tá? Diferente ali do aéreo, que é específico de cada companhia. Antes de eu perguntar para o Júlio se eu fui bem, eu vou contar se você sabia, perguntar para você aí, associado da Hermet, se você sabia que o Grupo BRT oferece um serviço de rastreio de bagagens que pode ser oferecido também em grupos. Ele é oferecido lá na Consolida, né, para aéreos emitidos na BRT, mas ele também pode ser adicionado para o seu grupo. Então, a gente sabe o quanto dor de cabeça é para um guia, para uma agência, chegar com um grupo e 2, 3 bagagens, ou às vezes todas as bagagens do grupo todo não terem chego no local, uma vez geralmente que esses grupos vão mudar de cidade em cidade com muita rapidez. Então, a Blue Ribbon Bag é uma empresa parceira do grupo BRT e ela oferece esse serviço. É uma assistência em caso de extravio de bagagens, tá? Então, é uma cobertura única de até R$ 2.500 por passageiro, mediante a bagagem não ser encontrada até 96 horas. Se eles não localizarem, a companhia aérea não se pronunciar em até 96 horas devolvendo a bagagem, eles se comprometem a pagar R$ 2.500 por passageiro. E eles têm uma atualização, a cada 2 horas eles mandam um status, como é que está essa bagagem. Então, eles têm esse compromisso de ter um gestor ali mandando, um gestor de crise, né, mandando a cada 2 horas qualquer tipo de novidade que eles tenham, tá? E o custo não é alto, tá? Gente, é um custo muito irrisório para fazer isso dentro para oferecer para o teu passageiro. Às vezes, por um valor ser tão baratinho, dá até para somar na tarifa ali e colocar para todos, para que não tenham problemas para embarque. Júlio, eu falei certo, eu esqueci de alguma coisa, eu falei alguma bobagem, me corrija se eu estiver errada aí sobre grupos de aéreo só na Consolida. Miriam, não. Falou tudo certinho mesmo, basicamente é isso. Acho que não tem assim muita coisa a acrescentar, não. Grupos é basicamente isso mesmo. Maravilha, só fiquei com medo que eu ia errar a antecedência do pedido. 320 dias a gente já consegue ou eu menti? Consegue sim. Maravilha, então 320 dias de antecedência a gente já consegue pedir grupos. Maravilha. Meus queridos, eu vou entregando aqui a nossa manhã. Como a gente ainda tem 5 minutos, eu vou perguntar para vocês se alguém ficou com uma dúvida específica, aproveitando que o Júlio e o André ainda estão aqui. Se eu falei muita coisa, assim, gente, respira, porque nosso time pode ajudar vocês. Júlio, querido. Miriam, muito obrigado. Que ótimo ouvir você com todas essas explicações. Mas eu tenho uma dúvida. Se eu tenho um grupo de aéreo e terrestre, eu faço ele de uma vez só? Eu faço isso separado? Como funciona isso na solicitação, Miriam? Você vai pedir para o nosso time da operadora, tá? O aéreo e o terrestre. E eles vão conduzir com o time de grupos aqui do aéreo e com o time de terrestre, eles vão entregar pronto isso para vocês. Então, se você for só aéreo, a gente direciona para o time do Júlio César. Se for aéreo e qualquer outra coisa de serviço, de pacote terrestre, o nosso time da operadora conduz.
Tá ótimo, obrigado. E aí, o time do aéreo também, se eu tenho um destino, o time do aéreo, ele pode ajudar na sugestão da companhia aérea, como menor tempo de escala, que seja mais fácil para um destino que não seja de voo direto, é o aéreo que me faz isso? Sim, então se você pedir para o nosso time, se você for fechar só o aéreo, e você pedir um destino específico, a gente vai cotar com todas as companhias aéreas, mas a gente sempre vai direcionar para aquela companhia aérea que trouxe a menor tarifa com menos tempo ou menores conexões, né? Exatamente por ser grupo, Júlio, a gente evita de mandar conexões, muitas conexões ou conexões muito longas ou muito apertadas, né? O time já tem essa expertise de dizer, olha, esse aqui para um grupo não sei se vale, se é muito arriscado. Olha, eu não sugiro você colocar nesse grupo porque a conexão é muito apertada. Então, o nosso time dali já tem essa expertise e vai dizer, e se a gente, tomei a liberdade e pedi aqui com essa companhia aérea que eu acredito que seja mais viável para você. A gente só vai se atentar a uma única companhia aérea quando o agente de viagens for específico e falar, olha, só cota para mim Lufthansa, ponto. E aí a gente vai se atentar naquela cotação. Mas se o agente de viagens não for específico, nós vamos cotar com todas as companhias aéreas que façam aquela rota e a gente vai devolver com aquelas que a gente acredita que sejam rentáveis. Se vier uma coisa muito astronômica ali, a gente nem passa. Tá ótimo. Muito obrigado, Miriam. Gente, eu sei que o vídeo vai ficar gravado. Se alguém tiver alguma dúvida ainda nesse tema, ou qualquer outro tema, a gente tem o grupo do WhatsApp. Quem não está lá no grupo do WhatsApp, interajam lá no grupo do WhatsApp, não me deixem falando sozinha lá no grupo do WhatsApp. Mandem a sua dúvida, a gente sempre está mandando novidade lá, ou do grupo BRT, ou lâmina de promoção, alguma coisa sempre está rolando lá no grupo da Hermet. Então, exatamente. Vou pedir para vocês sempre ficarem lá coladinhos com a gente. Desculpa te cortar, mas já que você falou de grupo, eu quero deixar avisado aqui o pessoal que ainda não faz parte do grupo, que eu deixei o link aqui no chat. Então, se você clicar, você vai ser direcionado diretamente para o grupo da BRT lá no WhatsApp, e vai poder participar e interagir com a gente lá também. Eles sempre estão postando novidades, você pode ter um espaço para tirar dúvidas mais diretamente com eles e conhecer também toda a equipe da BRT que está lá para te dar suporte, tá bom, pessoal? Pode falar, Karina. Só para complementar, é muito importante, complementar o que a Miriam estava falando dos grupos, é muito importante ter a interação de vocês, tá? Tanto para nós, como Hermet Clube, quanto para o fornecedor. E deixando claro que o grupo, ele é um facilitador de comunicação, né? Então, usem esse canal, abusem desse canal e contem conosco da Hermet Club desse lado e da BRT do outro, porque essa é uma das melhores parcerias que a gente tem aqui. Eu gosto de quando a BRT tá nessa hora do foco, tá no nosso café, porque eles são incríveis. A Miriam é ótima e eu só tenho a agradecer, viu? Obrigada. Imagina, eu preciso agradecer a Elane Cristina, ela que sugeriu lá no grupo o tema para a gente falar de grupos. Então, obrigada. Se a Elane Cristina estiver aí já ainda na nossa live, ou se ela vai assistir depois, Elane, olha, muito obrigada aqui, para você. Facilitou aqui eu não sabia mais o que trazer de novidade para vocês. E obrigada, viu, Elane? Obrigada de verdade, porque eu não sabia o que vocês queriam de novidade aqui. A gente tinha falado já de cruzeiros temáticos, falamos da consolidação, e aí eu sugeri lá no grupo um tema, e você trouxe para a gente grupos, e foi bem legal. Eu quero te agradecer de verdade, novamente, Felipe, Júlio, Karina, todo o time da Hermet, todos os associados que estão com a gente essa manhã, muito obrigada, e a gente se vê no próximo Hora do Foco. Muito obrigado, Miriam. É isso, a interação com o grupo é importante exatamente por isso, né? Porque a gente pode ouvir o que eles querem saber e trazer esse conteúdo para eles. É maravilhoso. Gente, eu quero agradecer mais uma vez aí a participação de vocês, de todo o Grupo BRT, todo o entusiasmo, toda a força, toda a novidade que vocês trazem com a gente aqui, todo o carinho. E é super especial contar com a parceria de vocês. Muito obrigado mesmo. Eu espero que em breve a gente possa fazer novos conteúdos, trazer novas informações aqui para os filiados e poder fechar novos negócios, tá bom? Desejo boa venda para vocês aí e até o próximo encontro. Até, tchau, tchau. Obrigada, Tchau, pessoal. Tchau. Prazer.